Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério K9, é um prazer falar com vocês novamente com um assunto fantástico, eu e minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. Sexta semana, nós estamos fazendo um estudo sobre profecias, tempo profético. O que é que você conhece? Nós aqui já pesquisamos e avaliamos as observações proféticas feitas pelo cristianismo, feitas pelo judaísmo, teologicamente falando, rabinicamente falando, e temos estudado com certa frequência. Mariana está empenhada numa pesquisa sobre os luzeiros em relação ao eclipse. Semana que vem tem um, né, Mariane? Sim. Mariana está preparando uma compreensão fantástica para os integrantes da família Grande Sobrevivência, mas nós estamos aqui com o quarto vídeo sobre termos proféticos. Tempo profético bíblico, semana profética segundo o livro de Enoque, paramos na sexta, daqui vamos para frente. Hoje vamos falar sobre a sexta e sétima, que ela é bem junta uma da outra, contemporânea aos nossos dias, acredito eu, a sétima. Mas a sexta semana ela é fantástica. Fala sobre afastamento da sabedoria, dispersão da raiz escolhida, e nós vamos identificar tudo aqui para vocês dentro da Bíblia, dentro do livro de Enoque e dentro dos termos históricos, arqueológicos. Então não saia daí. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não viu os outros 3 vídeos anteriores a essa série, assista eles também, importante para a sua compreensão. Se você gostou do assunto, dê o seu joia já, não se esqueça. E deixe o seu comentário, seja qual for o comentário. Nós respeitamos aqui no Sobrevivência todas as jornadas. A propósito, o burbúrio grande, as inquietações sobre os últimos acontecimentos do nosso país, do mundo, tem inquietado as pessoas. Desde sempre isso aconteceu. Todos os povos sempre estiveram preocupados com as profecias, com os acontecimentos, com o fim, com a jornada espiritual e física do povo. E isso é muito bom. Mas nós temos que ter uma atenção voltada para aquilo que está escrito. Eu sei que muitas denominações, muitos canais, muitos doutores, né, em teologia, em arqueologia, têm apresentado datas para finalização de acontecimentos. Mas o que diz a Escritura? Eles apresentam os fatos ou teorias. O que diz a Escritura? Antes de falar, nós vamos de Provérbios 29, 18. Não havendo visão, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha o conselho. Se você for ler ele de 29, 18 de Provérbios na sua Bíblia, você vai encontrar assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Só que tem um detalhe aqui. Porém, o que guarda a lei é bem-aventurado. Por que o Criador deu a lei dele para um povo? Nós vamos entender melhor no decorrer da sexta e da sétima semana. O que tem na sexta semana, Mariane? Na sexta semana, os que viverem durante ela serão cegados em seu coração, infielmente se afastarão da sabedoria. Então o homem subirá ao céu no final desta semana, a casa de dominação será consumida pelo fogo e será dispersado toda a linhagem da raiz escolhida. Imagine esses fatos explicados pela Escritura. Primeiro, nós vamos identificar quem é essa raiz escolhida para nós colocarmos aqui o povo em pauta. A raiz escolhida está aqui no final, mas se eu não colocar o povo em pauta para sabermos quem que iria ser cegado, não daria para entender o contexto. Êxodo 12, verso 1. Falou o Criador a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, tome cada homem para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Quando o Criador te visita, quando você faz um pacto com ele, assim como esse povo, a raiz de Abraão, descendente direto, fala a toda a congregação de Israel, Jacó, fala a todos eles, é a descendência de Abraão aqui. É o povo que eu fiz o pacto. Então agora identificado o povo, por que o Criador faz o pacto? Porque o Criador está vindo. O interesse do Criador é habitar com eles. E se você entende que esse é o interesse final para os últimos acontecimentos, será que o Criador nos orientaria agora de forma diferente, quando Ele está prestes a fazer vivência em nosso meio? Porque o Criador está dizendo para eles aqui se prepararem, está dando uma ordem. O que diz, Mariane, no verso 4? Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada homem conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará entre os 2 anoitecer. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. Comerão a carne naquela noite, assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. A identificação que seria usada pelo mensageiro da morte naquela noite, no primeiro Pêssah, seria o sangue do cordeiro. A aliança feita com essa raiz seria ratificada mediante a observação ocular do mensageiro da morte. Opa, tem sangue nos umbrais da porta, aqui eu não posso entrar. Daqui eu não levo o primogênito. Se você ler o capítulo 12 e o 13 depois de Êxodo, você vai perceber que é um pacto que é feito e promulgado e explicado e renovado e vivido e celebrado de geração em geração. É algo que identifica quem é o Criador deles e quem é o seu povo. Identificado a geração, a raiz da promessa. Agora vamos fazer uma outra identificação importante a respeito da verdade, ou quem seria? João 3,13. Ora, ninguém tem subido para dentro do céu, exceto aquele havendo descido proveniente de dentro do céu, a saber, o Filho do Homem, aquele estando dentro do céu. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que está sendo de ao lado do Criador, este tem visto o Pai. Olha que interessante. Nós temos aqui um fato mostrando... alguém vai dizer, mas subiu ao céu Elias, Enoque. Mas é uma pessoa em específica, uma que dentro do céu. O livro de Enoque fala sobre 10 dimensões celestes, repartições do céu. E na 10ª, sob as outras todas, e inclusive onde aqui estamos, fica a 10ª, o templo celeste, a habitação do Criador. E a Escritura nos revela aqui, em 2 versos, você vai encontrar em muitos outros, que o único que subiu ali e o único que esteve face a face é o Filho. O que mais que a Escritura diz, Mariane? Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, e também o verão aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se baterão nos peitos em pesar por causa dele. Sim, louvado seja. Visão. Essa eu identifico, Rogério, porque eu aprendi que no momento em que Jesus, eu vou colocar assim, voltar, todos os verão. Eu aprendi que uma classe especial será ressuscitada, aqueles que traspassaram ele, para que vejam ele vindo nas nuvens. Essa é uma visão cristã.
teologicamente falando, de alguns grupos de pessoa, mas não é o que está escrito. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e veio até ao ancião de dias. Esse vem até o ancião de dias. João na visão, Daniel na visão. E eles o fizeram chegar até diante dele, e lhe foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aqui, nesse momento oportuno, todas as tribos da terra se lamentarão. Eu vou mostrar para você abaixo quando que isso aconteceu. Vamos lá, Mateus 28:19. O que o mestre disse após ter voltado, quando ele é ressuscitado, segundo o contexto que nós encontramos, Maria vai tocar, não toque em mim, eu não fui por pai. Quando ele volta, ele dá ordem aos discípulos para um específico lugar, e lá ele diz o quê? 28:16. E aos 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte em que o Messias tinha designado. Havendo-o visto, o adoraram, mas alguns oscilaram. O Messias, havendo se aproximado, lhes falou, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade dentro do céu e sobre a terra. Portanto, havendo ido, ensinai, fazei discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que nós suprimimos essa parte aqui que está em amarelo? Você vai encontrar ela na sua Bíblia, mas ela não faz parte dos fragmentos encontrados desse texto aqui. Não tem ela em Mateus. Submergir ou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem. Se você for um pouco curioso, vá fazer as suas pesquisas a respeito de fragmentos do livro de Mateus. E você vai encontrar. Não é impossível, nós encontramos, você pode também. Então, essa ordem aqui não foi dada por ele. Talvez o copista, o tradutor, acrescentou achando por bem, sendo ele um cristão, supostamente. 1 Pedro 3:22. O qual está à destra do Criador, havendo ido para dentro do céu, anjos e autoridades e potências havendo sido sujeitados a ele. Então, aqui nós identificamos parte da sexta semana. Então, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Seriam um momento em que ele subiu para receber a autoridade, o poder, a majestade, o trono e governar sobre tudo e todos. Fica claro quando a gente compara com Daniel 7:13, a mesma visão, o mesmo desfecho de um tempo. Então, a sexta semana, aqueles que se afastaram da sabedoria estavam cegos em seu coração. Eles não enxergaram a verdade. Olha o nome da deusa aqui, mas é a expressão que a gente vai usar para você entender. Então um homem subirá ao céu no final desta semana. E agora nós já identificamos quem foram os cegos, os cegados, qual classe de pessoas, e agora nós identificamos também quem subiu ao céu. Agora, e essa dispersão? O que diz a história? Mariane vai fazer a leitura, segunda destruição de Jerusalém. Com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez, as muralhas e o templo de Jerusalém, que o rei Herodes o Grande ampliara e embelezara, tornando-o portentoso, foram destruídos e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Exatamente encaixada aqui dentro da casa de dominação sendo consumida. O templo, o segundo construído, imolava, festejava as datas incorretas. Já provamos, já mostramos isso aqui em outros vídeos para você sobre a verdadeira data da ressurreição do Cordeiro. E sobre os detalhes daquela semana, se você não viu o vídeo, veja. Então, a Páscoa, as festividades eram celebradas em tempo incorreto.
não eram observadas pela nação escolhida corretamente. Então a casa de dominação É por isso que eles estavam cegados, não conseguiram enxergar o que estava diante deles. fora consumida pelo fogo. Agora, e a dispersão da linhagem da raiz escolhida? Terceira destruição de Jerusalém. Em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade ao cabo da revolta judaica liderada por Simão Bar Quebas. Sobre os restos de Jerusalém, edificou-se uma cidade helênica, Hélia Capitolina. E sobre o monte onde se erguera o santuário do Criador, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter Capitolino. Opa! Essa foi a última destruição que colocou um fim de vez em alguma tentativa de reerguer o templo. Até a data atual, o templo de Jerusalém não foi ainda reerguido. E resta apenas um grande muro que cercava a região do antigo templo. Popularmente conhecido como Muro das Lamentações, os judeus foram proibidos de viver próximo a Jerusalém e cerca de 900 aldeias judaicas na Judéia foram completamente destruídas e seus moradores mortos, escravizados ou banidos da região. Esses dois últimos acontecimentos aqui identificam a grande dispersão da raiz escolhida. Faça sua pesquisa. Nós vamos continuar aqui com a 7ª semana para não ficar desamparado o contexto em sua compreensão. Na verdade, essa 6ª semana ela encaixa também perfeitamente na profecia de Daniel, onde fala das 70 semanas profetizadas, determinadas para o seu povo, Daniel. Isso, o povo da raiz. O povo da raiz escolhida. Lá fala sobre a abominação que causa desolação. Ou seja, desolou o lugar. Acabou. Cada um foi para um canto. Se você não assistiu o nosso vídeo explicando sobre as profecias de Daniel, veja ele. E bora estudar. 7ª semana. Geração perversa e do erro. Na 7ª semana surgirá uma geração perversa, numerosas serão suas obras, mas todas estarão no erro. E no final dessa semana serão escolhidos os eleitos como testemunha da verdade da planta de justiça eterna. Lhes será dada sabedoria e conhecimento por ser duplicado. Para eles, executado o juízo, arrancarão da raiz as causas da violência e nela a obra da falsidade. Quem é essa geração perversa? Quando ou está acontecendo essa 7ª semana? Geração perversa, Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim, a quem elas traspassaram. E eles plantearão por ele como quem planteia por seu filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por seu primogênito. Essa é uma profecia e ela é cumprida. Atos 2:37. E eles, havendo ouvido isto, foram traspassados em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: ó, varões e irmãos, o que faremos? Agora que eles sabiam quem era o Cordeiro, que os apóstolos estavam apresentando a essa geração perversa, a geração do erro, que eles mataram o ungido. Eles estavam dessa forma porque eles perceberam que havia agora um domínio eterno, um domínio sem fim, né? Por isso que eles novamente repete aí, a quem elas traspassaram, eles plantearão por ele como quem planteia por seu filho unigênito. Existe até aquela passagem que ele fala, né? Ó Jerusalém, se eu pudesse acolhê-los como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quis, né? Eles não queriam. E ele falou, né, que ele iria para longe, né? Iria abandonar a casa. Enfim. A casa ficaria deserta. Ficaria deserta, vazia. Então agora as pessoas começam a reconhecer, essa geração perversa começa a reconhecer, e algumas pessoas vão receber um conhecimento centuplicado para fazer essa restauração. O que diz Pedro a eles? Pedro lhes dizia: arrependei-vos e sede submersos cada um de vós sobre o nome do Messias em consequência da remissão dos pecados. Então recebereis o dom gratuito do Espírito do Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos,
e para todos aqueles que estão longe, para tantos quanto o nosso Criador chamar. E com muitas outras palavras plenamente testificava, e os exortava, dizendo: sede salvos para longe desta geração perversa. Zacarias e Atos identificando a geração perversa. É uma geração em que precisa de uma luz, de uma orientação. E os eleitos como os testemunhas da verdade eterna. João 8:28. Disse-lhe, pois, o Messias: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou ele, e que nada faço proveniente de junto de mim mesmo, mas falo essas coisas assim como o Pai me ensinou. E aquele, havendo-me enviado, está comigo. O Pai não me deixou sozinho, porque eu sempre faço as coisas agradáveis a ele. Dizendo ele essas palavras, muitos creram nele. Dizia, pois, o Messias aos judeus, tendo crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, então verdadeiramente sois meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos sementes de Abraão, e nunca temos estado em servidão sob ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Messias lhe respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que está cometendo pecado é servo do pecado. Ora, o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, tenho sabido que vós sois semente de Abraão. Contudo, vós procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar em vós. Eu falo do que tenho visto ao lado do meu pai, e vós, portanto, fazeis o que tendes visto ao lado do vosso pai. Eles responderam e lhes disseram: o nosso pai é Abraão. O Messias lhes diz: se éreis filhos de Abraão, fazias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar a mim, homem que vos tem dito a verdade que ouvi da parte do Criador? Abraão não fez isso. Agora identificado, então, a geração perversa e do erro, nós identificamos os eleitos que foram testemunhas da planta de justiça. Eles viram pessoalmente essa planta de justiça. E agora eles vão fazer a obra, fazer a justiça ser levada a todos aqueles que querem. Identificado a 7ª semana, nós ficamos com as seguintes palavras a respeito da 7ª semana. E no final da 7ª desta semana serão escolhidos os eleitos como testemunhas da verdade da planta de justiça eterna. Lhes será dada sabedoria e conhecimento por ser duplicado. Para eles executar o juízo, arrancarão da raiz as causas da violência e nela a obra da falsidade. Entende agora que eles arrancaram a causa da violência, que eles prontamente trouxeram luz à obra de falsidade a respeito do que era esperada. O povo esperava um Messias vindouro que iria reinar, e aquele Jesus, como alguns dizem hoje, ou esse personagem que nós estamos falando aqui, o Cordeiro, não poderia ser ele, porque ele não reinou. Ora, a profecia diz que reina. A profecia diz que ele foi levado diante do ancião de dias, recebeu todo o poder e toda a autoridade. Nós vamos deixar para a 8ª semana algo extraordinário de se ver. Então, desses acontecimentos para cá, aparentemente, nós vivendo, ainda fazendo parte dessa 7ª semana, creio eu, nós temos a oportunidade de identificar a perversidade colocada pelo mundo, pelas pessoas que se dizem guardadores da verdade desde aquele tempo para cá, e vem incutindo na mente das pessoas fatos que não são verdadeiros, ou melhor, se é que existe algum fato que não seja verdadeiro, fato é fato. Mas a raiz da violência precisa de ser apresentada. A obra de falsidade precisa de ser conhecida. Caso nós não observemos isso, caso nós sejamos cegados, como aquela geração toda foi, achando que poderia conviver com o Cordeiro, com o rei estabelecido ali, sem arrumar a casa, organizar a vida, sem se arrepender do erro,
Se caso nós incorrermos também nesse erro, é possível que não poderemos conviver com ele um dia. Eu espero que você tenha compreendido o nosso recado aqui, tenha compreendido a 6ª e a 7ª semana e tenha percebido a grande necessidade de nós estarmos atentos. Alguém deixou um comentário lá no canal essa semana, se devemos ser toraístas, devemos conhecer a lei. É exatamente isso, irmã. Parabéns pela observação. Justamente porque se o Criador desceu para habitar num templo móvel junto com o seu povo e quis preparar o seu povo para ser habitado por ele, não seria diferente nos nossos dias. Já que a procura de muitos é por estar de pé diante daquele que um dia vai reinar sobre nós. Então devemos estar preparados e não iludidos por uma teologia falha, fraca e sem respaldo escriturístico. Criador abençoe você e sua casa, nós vamos ficando por aqui. Criador vos abençoe. Até o próximo vídeo.